Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui no Betel Poa. Hoje para falar novamente, né, sobre missões, que estamos falando já aí há algum tempo na mesa redonda com alguns missionários. E hoje é uma honra para mim estar aqui, estou muito feliz. Vou apresentar para vocês logo mais o pastor Edeval, mais conhecido como Edinho. Eu já vi aí que algumas pessoas estão entrando, o pastor Edeval também. Eu já vou fazer o convite então para ele. Deixa eu só encontrar aqui. Enquanto ele aceita ali o convite, já foi enviado. Eu vou apresentar para vocês. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, pastor? Que prazer enorme te ter aqui no Betel Poa. Prazer é todo meu estar com vocês, poder compartilhar, conversar um pouquinho. E é uma alegria muito grande, um privilégio estar com vocês. E já ver aí algumas pessoas conhecidas de muitos anos. Já vi a Neide entrando. Amém. Coisa boa quando a gente conhece assim, né? E vê a internet, ela nos possibilita isso, né? Nos aproxima muito. Exatamente. A internet, ela faz com que a gente fique longe, distante, distante e longe. Então é uma coisa Exato. muito... Tem os seus lados negativos, mas na pandemia a gente percebeu que ela pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Amém. Então tá, pastor, eu vou te apresentar para nós iniciarmos então a nossa conversa. Pastor Sim. Edeval Campos, então, para quem não conhece, é pastor em São Paulo, mais conhecido como Edinho, né? Poucas pessoas pelo que ele... Oi? Pode chamar de Edinho sem problema nenhum. Então tá. Trabalhou na MOB por 12 anos, se eu não me engano. Isso. Sim. Trabalhou na MOB, por um longo tempo também na CIB e é pastor há 30 anos na igreja, é patriarca, pastor. Isso, Me Batista confirma. Filadélfia. Batista Filadélfia. Patriarca é o nosso bairro, né? Então não é nenhum título. Entendi. Não é nenhum título hierárquico, não. Entendi. Bom, e para quem não sabe, eu fiquei muito honrada em saber que eu estaria fazendo essa live, porque o Edinho, ele é meu primo, né? Então eu fiquei muito feliz, estamos em família, né? A Leni, ela é prima da minha mãe, temos uma história linda de missões na nossa família. O avô do Edinho, ele foi um dos, eu acho que o primeiro presidente da convenção, se não me falha a memória. Primeiro presidente da CIB. Então, eu estou muito honrada, meu tio-avô, né, de fazer essa live com o Edinho. Seja bem-vindo. Se faltou alguma coisa para apresentar, pode falar. E nós, então, já iniciaremos falando de missões desse projeto tão lindo aí de Pamplona, na Espanha. Tá joia. A alegria, a honra é minha. E eu sempre brinco, né, que quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, principalmente na região ali de Porto Alegre, Sapucaia, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas, a gente vai encontrar algum parente, com certeza. Sim, com certeza. Mas então tá, eu queria saber, mediante as experiências que tu teve, qual foi o impacto que gerou na tua vida, em família, na igreja, o impacto de missões, né? Com as viagens também que o pastor fez, e as experiências que teve de missões, qual o impacto que isso gera na igreja e na vida de vocês? Bem, eu fui criado praticamente no ambiente missionário, como você falou, né? Uma família que o nosso avô, tio-avô seu, plantador de igreja, numa época muito heróica, né? Muito diferente do que é hoje. E além disso, nós moramos um tempo no Paraná e a nossa casa, apesar de ser uma casa simples, era um ponto de hospedagem de pastores, seminaristas, missionários. Eu saí do Paraná com 11 anos, quando a gente voltou para Sorocaba, e sempre isso foi muito comum. Além da influência, e aí eu atribuo a importância, a influência dos meus pastores. Pastor Joel Braga, pastor José Machado, que sempre, numa época que não era, eu não vou usar a palavra moda, mas não se falava tanto em missões. E eles já faziam conferência missionária. Eu lembro quando a nossa igreja em Sorocaba ultrapassou em missões, ofertas,
a igreja, havia duas igrejas que concorriam com as igrejas que mais ofertavam, que era Água Rasa e Nova Santa Rosa. E nós ganhamos deles. E a felicidade de estar contribuindo para missões. E muitos na época não entendiam, porque a igreja estava construindo. Como deixar de construir para investir longe? E o pastor Machado sempre insistiu que a missão da igreja era missões. Então isso facilitou muito. Bem, além disso, né, eu participei de algumas viagens missionárias. A primeira viagem missionária que eu participei foi pela MOB. Foi quando eu e o Jonathan, que somos muito amigos, somos praticamente irmãos, foi quando a gente se tornou mais amigos ainda. Naquela equipe tinha o Rui Lima, a Claudete, a Ânica, que é pastora em Santos, e a Lisane, que é minha cunhada, veio a ser minha cunhada. Então, ali nós fomos para o Mato Grosso, e ali Deus confirmou, assim, no meu coração, o meu chamado missionário. E foi um ano antes de eu entrar no exército. E pulando um pouquinho, né, para não ser muito longo, eu acompanhei muito o que viria a ser meu sogro, Filemon. Ele era secretário de missões em São Paulo. E eu acompanhei ele nas viagens. Ele pregava, eu com o violão, eu cantava, tocava e dava testemunho. Que bênção! E assim, vamos dizer, quando eu cheguei para o pastor Machado, falei que eu ia para o seminário, eu lembro de uma querida irmã da igreja que foi minha professora de escola dominical. Aliás, a Júlia, do Moisés, foi minha professora de escola dominical no Paraná, tá? Olha só! Quando eu cheguei para a igreja e falei, olha, estou indo para o seminário, essa irmã chegou para mim, a irmã Davina. Ela falou, eu sabia que isso ia acontecer. Era tão natural que isso acontecesse. E aí, sempre com envolvimento, como você falou, com a MOB, com tantas outras coisas, no seminário eu tive 3 influências muito fortes. Pastor Bertio são meus mentores, eu considero meus mentores e meus amigos. Pastor Bertio Ekstrom, Paulo Mendes e Almiro Schultz. Olha que nome! Os 3 foram fundamentais na minha formação missionária, formação teológica, missional. Com o Almiro, eu aprendi muito a olhar para o próximo, a entender que a missão da igreja ela é muito mais ampla do que a gente imagina. O Bertio me fez enxergar que nós somos uma igreja local com visão global. E era tão distante você pensar em outros países. Não era uma época que a gente viajava. Eu fui viajar de avião a primeira vez, eu tinha 26, 27 anos. Meus filhos foram praticamente bebês, é outra geração, é outro mundo, né? Então, e o pastor Paulo Mendes, ele foi secretário de missões muitos anos, depois eu vou falar sobre ele, por causa da Espanha. O pastor Paulo Mendes, com a base bíblica, teológica, com a paixão dele por missões, e mostrando na Bíblia que desde Gênesis até Apocalipse a Bíblia transborda missões. Então são 3 personagens que me influenciaram muito, e me influenciam até hoje, e eu tenho a alegria de me relacionar muito mais próximo ainda com o Bertio e com o pastor Paulo Mendes, né? E no ministério foi uma consequência. Nós chegamos aqui, o Jonathan me convidou, o Jonathan está em Israel, o Jonathan me convidou para vir para a Patriarca. Era uma igreja pequenininha, tinha pouca gente. E o Jonathan nos convidou para um ministério colegiado. Não tinha lógica ter 2 jovens pastores numa igreja que tinha menos de 20 pessoas. E Deus confirmou que era para estarmos aqui. E de Patriarca, assim, Deus fez tantas coisas, assim, que eu ficaria horas falando, né? E hoje, olha lá, o Lima falou aqui, o Rui Lima colocou aqui, viagem missionária inesquecível. Com certeza, Rui. E aí, assim, eu colocaria como fato marcante. Eu nunca esqueço que a igreja de Patriarca era uma igreja pequena, muito pequena. E nós alugamos um salão, porque começamos com a obra social forte, alugamos um salão e saímos da sede própria, fizemos o contrário. E sempre investindo em missões. Começamos investindo muito pouco,
mas Deus foi abençoando. Em 98 eu fui para a África com o Caleb. E realmente eu diria que daquele ano em diante eu nunca mais fui o mesmo. Que Foi bênção. quando a igreja passou a transpirar missões, vamos dizer assim. Quem dera tantos jovens, né, hoje ainda pudessem viver essa experiência, porque muitas vezes a gente vê tão distante, a gente fala em missões, mas essa experiência de viver, eu acho que realmente é transformadora. Existe a diferença quando a gente passa a amar missões por só amar, mas eu acho que viver, né, dessa forma é muito impactante e transformador realmente para as nossas vidas. Com certeza. Eu vou dizer assim um exemplo do Rodriguinho, da nossa igreja, que eu digo que a ida dele com a equipe, com a MOB, para Guiné-Bissau, é um divisor de águas na vida dele, muito claro. Eu, como pastor, eu vejo isso. Ele voltou, a visão missionária muda completamente. Sim. Porque você passa, e quando você compartilha com a igreja, as pessoas olham que é algo natural, é algo, aquilo que diz na palavra dos apóstolos, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, é outra pegada. E até no final eu vou falar um pouquinho sobre o que os jovens podem fazer, né, para missões. Amém. Amém. E diante disso, quais as consequências? Eu coloquei ali, existem diferenças enormes quando a gente entende esse chamado missional, né, no local que a gente está inserida. É algo que eu tenho para a minha vida, que aonde eu tô fazendo missões, seja numa rede social ou no meu local de trabalho, enfim. Qual a consequência? É isso que eu queria que tu trouxesse para nós, né, desse viver um chamado missional no local que a gente está inserido. Hoje essa palavra ela está ao mesmo tempo na moda e ao mesmo tempo desgastada, né? Exato. E é interessante, porque na realidade, viver de modo missional é cumprir o chamado do discipulado. Sim. O discipulado, o chamado, né? A gente fala muito da grande comissão, Mateus 28. E a Bíblia está repleta de grandes comissões. Mas ir, ensinar, batizar e fazer discípulos é uma obra completa. E essa igreja missional é quando ela compreende o seu papel, vamos dizer, de que ela é sacerdócio real, nação santa e povo escolhido para. O problema é que a maioria só para no nação santa, é aquela coisa muito espiritual, né? Muito espiritual. E se esquece que nós somos chamados para. Então, Jesus, uma coisa que pastor não gosta muito, às vezes, de falar ou de ouvir, Jesus não fundou uma igreja, não construiu um templo. Sim. Os apóstolos tão pouco fizeram isso. As circunstâncias eram diferentes, não vamos entrar nesse mérito. Mas as pessoas, né? O foco era voltado para as pessoas. Sim. Então, a igreja, ela naturalmente, no dia a dia, na vida, por isso que é o sal e luz. Infelizmente, nós voltamos a uma igreja espectadora, em que alguns estão ali. Eu gosto muito da bênção metodista do John Wesley, na bênção apostólica final, eu vos envio para o mundo. Porque, na realidade, nós ficamos 2 ou 4 horas dentro de um templo e 160 e poucas horas fora. Se a nossa vida não for uma vida missional fora, e entendam bem o que eu vou dizer, você que está assistindo, ela é meio inútil dentro da igreja. Dentro da igreja é o local de celebração, de cultuar, de celebrar a comunhão. Mas o chamado para mostrar Jesus ao mundo está ali fora. Está ali fora. Está com as pessoas perdidas, está com o colega de trabalho da faculdade, está com as pessoas normais, né? As normais, né? Então, olha, eu penso assim, né? Nós, infelizmente, nós criamos aquela questão do religioso, do evangélico. Jesus, ele precisa ser mostrado através da nossa vida. E, naturalmente, as pessoas serão atraídas à igreja, à denominação. Mas isso é consequência e detalhe. Nós precisamos, e cada vez mais no nosso país, de uma igreja missional. De uma igreja que serve, numa igreja que abençoa,
numa igreja que é voz profética, numa igreja que salga. E o sal, ele dá sabor, mas também... minha avó paterna, ela, descendente de italiano, ela tinha uma máxima que era assim, para curar uma ferida, tinha que arder. Então, essa geração mais Nutella de hoje não tem o metiolate que arde, né? A minha geração teve, e doía muito. E minha avó, às vezes, ela colocava coisas, e às vezes ela colocava uma pitadinha de sal. Eu falava, avó, para que isso? Se não arder, não cura. Aí eu falo que, às vezes, a igreja ela precisa ser o sal em cima da ferida da sociedade, que arde, que aponta o pecado, mas que traz a cura, traz a restauração. Então, Amém. A gente se deixar, eu vou falando muito aqui. Mas que coisa boa, Vi. É maravilhoso. E eu acredito, né, que quem está assistindo aqui também, eu não sei, eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Eu estou vendo aqui, inclusive, mandar um abração para Rosa Bonfim, querida, também companheira de tantas aqui. Estou vendo algumas pessoas queridas aqui, estou olhando aqui. Então, um abraço a todos. Alegria. Que bem, a Gabi e o Rafa, queridos. Queridos. Está sendo transmitido agora pelo Instagram, pelo Facebook e também ao vivo pelo YouTube. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, estamos mais em 3 canais. Mais pessoas assistindo, então eu creio que está sendo bênção para a vida de muitas pessoas também, alcançando muitas pessoas. Mas Edinho, eu queria que tu nos falasse então do projeto da Espanha. Conta para nós aí, depois quase se aposentando, né? 30 anos na igreja e agora missionário, tu e a Sandra indo para a Espanha. Que alegria! Conta para nós sobre esse projeto. Eu me senti meio pré-histórico agora, né? Aposentando. Ó, bem, vocês estão vendo atrás aqui a bandeira, estão vendo aqui a caneca, né, da Espanha. Então, eu queria mandar um abraço também para alguns discípulos da igreja que não me deixaram só aqui. Mandar um abraço para minha sogra, que tá mandando um abraço para você, né? Ah, também, querida, beijo para ela. E também para alguns aqui da nossa igreja, para o Márcio, para o Souza, para a Janete. Pelo menos o Conselho Missionário está em peso aqui, então estou feliz. Um grande abraço para todos. Que bênção. Olha, após 30 anos de ministério, eu faço 16 de setembro, faz 30 anos que eu estou aqui em Patriarca. Eu achava que nem chegaria nessa data, que a gente já estaria na Espanha. Sim. Eu confesso, eu sempre fui apaixonado por missões, a nossa igreja sempre se envolveu. Hoje a nossa igreja apoia diretamente 8 projetos, diretamente, e tem trabalhado muito. A Divane está ali de adolescentes, falou, estou aqui, pastor, então um beijo para a Divane. E um beijo para minha esposa também, que está lá em Araçoiaba e também está assistindo. Que bênção, um beijo para a Sandra, querida. Minha companheira, né? E depois de 30 anos, eu confesso que eu pensava assim, olha, está na hora, quem sabe, de me dedicar ao ensino mais. Eu amo dar aula, eu dou aula no Seminário Betel aqui em São Paulo, dei aula nos nossos seminários. Aliás, o único, aproveitar da canelada, acho que o único do STBI que eu não dei aula foi do Sul, porque eu dei aula no São Paulo, Campinas, da Bahia, em Brasília, né? Então só e no Nordeste, mas tudo bem. Vamos chamar já o diretor do seminário foi aqui. Só uma canelada. Vou mandar para ele depois, vou mandar. E de repente, o pastor Paulo Mendes veio pregar aqui e nós levamos ele para almoçar. E no almoço ele olhou e falou assim, porque há uns 15 anos atrás ele já tinha nos convidado para assumir no lugar dele em Portugal. E nós entendemos que não era época. Tá? E aí o pastor Paulo falou assim, vocês não consideram a possibilidade de se dedicar a missões e ir para a Espanha? Eu confesso que naturalmente eu ia dizer não. Sim. E antes de eu responder, a Sandra olhou e falou, por que não? Eu olhei para a Sandra e falei, hã? Como assim? Como assim? Eu achava que inclusive ela não ia considerar a hipótese. E de repente ela disse, por que não? Por quê? Nós tínhamos uma viagem agendada para Israel, e nós tivemos 2 vezes nos últimos 2 anos em Israel, e vamos então passar em Valência, e vamos aproveitar essa viagem para estarmos ali,
E nós começamos a orar. O pastor Paulo pregou no ano seguinte, alguns meses depois, ele falou, então vamos orar primeiramente. E daí algo começou a aquecer o coração, porque o projeto ele é muito interessante quando nós olhamos o que é o projeto. Daí eu volto ao chamado em si. Ali o Centro de Missões, assumir a coordenação, que é tudo o que eu amo. Preparar obreiros, preparar missionários para Espanha, Europa. Isso já acontece, mas ampliar, entrar com EAD, mas principalmente trabalhar com jovens também, preparando os jovens, fazendo um curso intensivo e depois fazendo treinamento, tanto no Oriente Médio, você está ali a 3, 4 horas do Marrocos, com várias parcerias, e de repente o coração começou a aquecer, e Deus começou a colocar no nosso coração. Nós tivemos em Valência a primeira vez, já tínhamos estado em 2010, eu era secretário de missões da CIB, e nós promovemos o primeiro encontro, acho que foi o único, que foi todos os missionários, e foi na Espanha, e foi em Gandia, Gandia é um bairro, vamos dizer, Gandia é a Sapucaia de Valência. E eu lembro que em 2010 teve um momento ali, nós levamos a Roseli para ministrar para os missionários, e eu estava andando de mão dadas com a Sandra assim, no calçadão, e eu falei, você já pensou se a gente um dia vier morar aqui? Isso foi 2010. Olha só. Esse ano, em fevereiro, quando nós estivemos em Valência, eu falei assim, ninguém mandou a gente abrir a boca. Ninguém mandou eu falar e você concordar. Podia ser. E com isso, nós entendemos que o nosso tempo aqui na igreja estava terminando. Nós amamos profundamente essa igreja. Quando nós anunciamos para a igreja que nós estaríamos pensando em sair e tudo, foi muito dolorido. Assim, eu já tenho uma geração que eu apresentei, batizei e casei. Sim. E vou apresentar o filho daqui a alguns meses, quando tiver culto presencial. Então, faz parte da nossa história. Mas Deus é um Deus que renova desafios e projetos. Então, quando a gente pensa que nós podemos ser úteis na obra, usar a experiência que nós temos, eu me considero ainda jovem, 55 anos, e ao mesmo tempo com experiência. E eu tenho um colega pastor que a história dele eu ia falar no final, mas já falo agora. Eu não vou citar o nome, de outra denominação, muito querido. E ele estava no topo, vamos dizer assim, da denominação dele. E antes dele ir para o chamado missionário, ele falou assim para mim e para a Sandra, eu gostaria de dedicar os melhores anos da minha vida para missões, oferecer ao Senhor. E aquilo ficou martelando na minha cabeça e na cabeça da Sandra. Esse colega, ele era pastor de uma igreja com mais de 1000 membros, e toda estruturada, e Deus levou ele para o Oriente Médio. Lá ele experimentou outra face da missão, porque ele virou técnico de futebol. Nossa. Como ele mesmo disse para mim, ele olhava vídeos no YouTube para fazer treinos. Mas Deus, ele nos surpreende. E nós cremos assim que Deus está nos chamando, então, para estar preparando, treinando e também, quem sabe, no futuro, trabalhar na plantação de uma igreja, ajudar na plantação de uma igreja, no futuro, quem sabe. Amém, glória a Deus. Nossa, que história linda, e eu fico aqui ouvindo, imaginando, vai falando, vocês caminhando na Espanha, né? Quando falaram, eu fiquei imaginando a cena aqui, como Deus é perfeito em tudo que faz. Sim. A gente está se encaminhando, então, agora um pouco já para o final, né, da nossa live. Passa super rápido. Passa muito rápido, a gente nem vê o tempo passar, e eu, por mim, eu ficaria aqui horas, né? Eu não sei o que aconteceu, que os comentários não estão ali, mas eu acredito que quem está assistindo também ficaria por horas aqui escutando. Mas então... Deixa eu só aproveitar então, né? Claro, aqui, ó, pode falar. Tem vários aqui, aqui, ó, olha aqui. Mandar um grande abraço para sua mãe, para a Lívia. Feliz por assistir minha filha entrevistando o meu primo.
Que Olha benção só. ouvir sobre missões através de vocês. Então, um beijo, Amém. tá? Um beijo para vocês, queridos. Nos encontramos na convenção. Também aqui o Márcio, da nossa igreja, que entrou, a Gislene, a Neide, esposa do pastor Moura, lá de Maceió. Mandar um grande abraço para esse povo querido. A Fernanda, da nossa igreja. Então, pronto, já tem vários aqui que eu não conheço, que imagino que seja de Porto Alegre, né? Então, um grande abraço para vocês. Eu sou um paulista que tomo chimarrão, tá? Deixar bem claro, eu tomo chimarrão e café. Que bênção. É difícil, né? Quem não vem para o sul também experimentar o chimarrão aqui, né? E acaba gostando, a maioria acaba gostando. Os paulistas aqui, normalmente, eles fazem uma careta amarga. A primeira vez que eu preguei em Gramado, num acampamento, acho que alguns não sabiam da minha origem, e aí me deram chimarrão, achando que eu ia fazer careta. E eles ficaram tão frustrados que eu fiz a cuia roncar. Como assim? Eu falei, eu tomo desde 4 anos. Poxa, então... Já era acostumado. Mas, Edinho, então, nos deixa uma mensagem de encorajamento a viver missões e também algo muito importante, é o apoiar financeiramente. Né, para que a gente entenda, precisamos estar com isso muito firmado, quanto é importante ter o nosso coração ali aberto. Tu falaste já algumas coisas no início quanto a isso, e eu vejo, já ouvi muitos testemunhos de quanto isso é transformador. No momento que nós abençoamos em missões, milagres acontecem nas nossas vidas, e isso é um fato. Né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esse assunto. Olha, deixa eu só mandar um grande abraço para minha querida amiga Roseli e para o Felipe, queridos, desde o tempo que aqui ela vai ser vovó. Então, queridos, um grande abraço para vocês. São pessoas especiais na nossa história. Olha, eu vou começar do final, tá bem. Falando sobre finanças. Eu sempre digo que aqui na igreja que nós compramos esse galpão que se transformou no nosso templo e compramos a casa ao lado. Eu aprendi muito com o pastor Edson Queiroz de Santo André. Com a sobra de missões, Deus manda todo o recurso que você precisa. Amém. E quando você muda o seu foco. Eu lembro que quando a nossa igreja tinha muito... nós tínhamos uma prestação de 5 mil, entrava 6. Quando nós compramos, assim, pela fé, o nosso galpão que nós tínhamos alugado. E nós fizemos uma conferência missionária, acho que foi a segunda. E o missionário, Alexson, estava no Uruguai, e nós resolvemos tirar uma oferta. Eu confesso no meu coração, na minha incredulidade, que eu pensei nos R$500 no máximo, que para a igreja seria 10% do que entra praticamente. E entre muitas coisas, entrou o suficiente para eles comprarem um carro. E um casal, na segunda e terça nós fomos comprar o carro para ele, e ele voltou para o Uruguai de carro. E um casal doou o que eles tinham para comprar um Fusca. Todinho, eles foram chorando à frente. Chorando. E no dia seguinte entregaram todo o dinheiro. Que para eles era muito. Bem, resumo da história. Na segunda-feira, ela recebeu um comunicado do banco que ela trabalhava, que o banco tinha errado no salário dela há alguns anos e estavam depositando uma diferença que ela nem sabia. Ele, funcionário público, estava recebendo um precatório da prefeitura, coisa também miraculosa, que entrou. De quem ia comprar um Fusquinha usado e azul para alguém passar e bater, eles compraram um carro zero. Amém. Aquilo foi muito impactante para a igreja, porque a igreja deu muito mais do que pensar. Isso foi em 99, 2000, mais ou menos. Eu poderia contar aqui inúmeros milagres, tanto na nossa vida familiar, pessoal, quanto milagres na igreja, da generosidade de missões. Voltando agora, porque o que acontece? É um imenso privilégio pensarmos que o Deus onipotente, onipresente e onisciente nos deixa participar da obra. É um privilégio. E nós vimos agora na pandemia que os templos ficaram fechados, mas a igreja não ficou parada. Domingo nós tivemos nosso primeiro culto presencial. E entrou uma irmã, já é nossa irmã,
Ela entrou, ela estava emocionada. Ela participa dos nossos cultos online, eu tenho uma live de oração todas as manhãs. Ela participa dos cursos, participa da célula. E foi a primeira vez que ela entrou no templo, porque ela se converteu em março. Nossa, olha que alegria. Então, o templo, ele é importante, mas ele não é a essência. A essência são vidas. Então, apoiar com a vida, com tudo que temos e tudo que somos, isso é muito maior. É claro que Deus abre todas as janelas dos céus. Agora, nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Por isso que eu falei sobre os jovens. O jovem pode ofertar suas férias, pode ofertar um dia de trabalho, ele pode ofertar uma semana, ele pode ofertar a sua profissão. Nós temos um trabalho com moradores de rua aqui em São Paulo. Poxa vida, você ir lá no centro de São Paulo, ajudar moradores de rua, isso é missões urbanas. Sim. O futuro missionário envolverá muitos jovens que aceitem esse desafio. Eu vos chamei porque vocês são fortes. E nós precisamos levantar uma geração de jovens apaixonados por missões. Jovens que transpirem missões, que amem, que saiam da zona de conforto e que tenham coragem, inclusive, de largar tudo. Eu e a Sandra, ela fez Unicamp em Campinas, nós estávamos lá em Campinas numa zona de conforto, e Deus nos chamou para Patriarca, para a Zona Leste, que era a periferia, e hoje a periferia está uma hora para frente, né? 2 horas quase, e Deus nos chamou, e eu saí de um emprego que eu ganhava 10 vezes mais que eu ganhava, e não é que eu sou herói, não, eu não me arrependo absolutamente nada, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, não é o lugar ideal, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, eu vejo assim, nós precisamos nos envolver, nós precisamos abrir o nosso coração, cada um pode se envolver. A igreja é local, ela tem que olhar para o seu vizinho, olhar para os seus amigos, mas ide por todo o mundo. A igreja é local com visão global. Amém. E ela tem que olhar para o mundo inteiro. E eu louvo a Deus pela igreja de Porto Alegre, que é uma igreja missionária. Amém. Que é uma igreja que tem essa visão. Louvo a Deus pela vida do Gerson. O Gerson foi forte comigo lá na convenção, né? Porque o Gerson chegou para mim e falou assim: Edinho, que bom. Olha, eu lembro de você dirigindo louvor no Mobicon em São Caetano. Eu era garoto pequeno. Eu falei, pô, Gerson, aí também. Você já estava lá ministrando louvor, né? Eu era garoto. Grande abraço pro Gerson, gente finíssima. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo ministério, pela visão, Amém. pelas lives de missões que vocês têm feito aí em Porto Alegre. Amém. Isso realmente nos motiva. A Porto Alegre, Rio Grande, são 2 igrejas que são referências em missões, como outras. Mas eu vou citar dessas 2, a saudosa e querida Rosa, né, lá de Rio Grande. Rosa foi nossa colega, nós nos formamos juntos em 90. Então, são igrejas referência, né? E nós louvamos a Deus por isso. E eu fico muito feliz de ver você, né, e seu esposo e estarem envolvidos em missões, né? Aí é o que você disse, aí o DNA. É o DNA, com certeza é o DNA. Que bênção, eu tô aqui, me emocionei, inclusive, já no meio da live, porque eu ouço falar, né, na família dos Falcão, desde, né, bebezinha, e tá aqui hoje conversando contigo, realmente me deixou muito feliz, que nem nós conversamos pelo WhatsApp, que eu não imaginava que vocês estavam indo, né, para a Espanha, então encheu meu coração de alegria, né, de saber, de ver o que Deus tem feito na nossa família, né, mas de ver o que Deus tem feito na convenção, no meio dos missionários, né, o pastor Marinaldo, que eu conversei, inclusive, contigo sobre ele, o contato que nós temos, é muito gratificante ver o que Deus tem feito na vida de vocês, missionários, aonde tem levado, as conquistas que tem, né? É muito especial quando a gente escuta os testemunhos, assim, de coisas impossíveis. E aí Deus, de uma forma tão sobrenatural, Ele vai lá e transforma as situações financeiras,
de local, de vistos, enfim. São tantas Sim. coisas e participar desses momentos, assim, como igreja, realmente é muito especial. E eu quero te Exatamente. agradecer. Eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui, né, falando. Foi realmente, assim, eu acredito que quem assistiu sentiu muito abençoado, impactado, né, e assim, movido realmente para que não sejamos mais parados, né, mas que realmente sejamos agentes de transformação e que venhamos entender isso que tu falou, que somos uma igreja Amém. local, mas para o global, né, que façamos a Exatamente. diferença, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir, então, que também todos lembrassem de orar por nós. Amém. Se tudo tivesse corrido como estávamos no nosso planejamento, nós teríamos ido em julho. Sim. Estamos muito tranquilos, o coração do homem pode fazer planos, mas e o Senhor o Senhor parou o mundo, né? Sim. Deus parou o mundo para a gente repensar a vida. E nós estamos agora retornando aos poucos. Agora, eu tinha uma agenda grande no primeiro semestre, que obviamente foi suspensa, mas agora em final de setembro estou indo para o Amazonas, já tenho algumas pregações pela internet, e nós queremos que a questão do sustento, do visto, nós tivemos que pedir para dar um stand-by, porque estava saindo o visto antes de qualquer outra coisa. Nossa. E o visto, e Deus tem aberto as portas, nós cremos que Deus está no tempo certo, no momento certo, e acho que final desse ano, início do ano que vem, se Deus quiser, estaremos indo para a Espanha, contamos com a oração, com a intercessão, e se Deus quiser, levantaremos o que falta das igrejas de sustento, de suporte, e para que, juntamente com a nossa família, nosso filho está estudando espanhol, a nossa família estamos todos estudando para falar espanhol, e tenho certeza que Deus vai nos conduzir, e conto com a oração, então, de todos. Amém, com certeza. Para que possa continuar orando por nós. Amém. Pela Sandra. Eu acabei não me apresentando, deixa eu falar. Então, Pode eu sou falar, Edinho, fica à vontade. Casado com a Sandra há 32 anos, e pai da Anne Sofia, que tem 25, e do Felipe, que tem 15. Então, essa é a nossa família. Lembre-se de orar por nós também, como família. Com certeza, estarão nas nossas orações, a família toda. Foi uma alegria ter vocês aqui conosco, assistindo essa live. Né? Creio que tua vida também foi impactada, né, com tudo que falamos aqui. Te convido para terça que vem estar conosco. Teremos um missionário nacional, né, que está aqui no Brasil trabalhando. E vai ser um prazer te ter novamente. Que Deus possa abençoar a tua vida. Pastor Edinho, um abraço da Betel Porto Alegre. Um abraço do pastor Gerson. E tenho certeza, né, que Deus faz infinitamente mais além daquilo que sonhamos, que pensamos, que planejamos. E tenho certeza Amém. que é por isso que vocês estão vivendo esse momento tão lindo na vida de vocês. Olha, cada vez que eu estou aqui fazendo alguma live com algum missionário, eu digo, quem sabe eu vou visitar. Nisso, eu já estou devendo umas 5 ou 6 visitas, ou mais. Então, meu marido disse para mim, Keren, cada vez que tu fala, tu diz que a gente vai visitar. E, novamente, eu digo, quem sabe a gente se encontra na Espanha. A vantagem da Espanha é que você tem amizade. E eu te falei, né, eu tive a felicidade de, em 2010, levar o Marinaldo e a Zenaide para a Espanha. Então, você visita Marinaldo, Zenaide, desce 4 horas, está em Valência, e mais 3 horas está em Barcelona para ver a Zazá. Então, olha só. Numa só... Que tour! Bem perto, né? Bem-vinda. Que alegria. E que Deus abençoe vocês, abençoe a igreja. Amém, que Deus continue abençoando. Também, quem sabe eu não consegui saudar todos os queridos, mas um dos maiores patrimônios que a gente tem são amigos espalhados pelo Brasil. As muitas viagens na denominação isso fizeram, então eu queria também mandar um abraço para todos. Né? Eu mencionei alguns que eu vi aqui, mas um abraço para todos, que Deus abençoe vocês, o ministério, e que continue assim, olhando, sendo uma igreja local, mas com visão global. Amém. Deus abençoe vocês. Abraço também para Sandra, Leni, Nívia, Esther Dorcas, que eu amo muito. Né? Deus abençoe vocês. Até mais, então. Obrigada novamente, Amém. Pastor. E nos vemos na terça que vem, novamente no Mesa Redonda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço.